Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benites, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender tudo sobre quais são as tendências para os próximos 30 dias para o Áries, para o ariano querido, lindo do coração. Vai ter um pouquinho de barulho de helicóptero, gente. Eu ainda moro no centro de São Paulo, então deve estar rolando alguma coisa aí. Por favor, peço desculpas pelo barulho, mas se não for assim eu não gravo vídeo, né? Então precisa do vídeo e essa é a vida, vamos que vamos. É de manhã cedo agora, são 6h30, 6h40 da manhã e tem acontecido eventualmente isso, enfim. Mas vamos entender, Áries. Respira fundo, pede para os seus mentores e guias uma orientação. Vamos entender quais são as tendências para os próximos 30 dias. Lembrando sempre que, assim, tendência não é sentença. Então, lembra que seu futuro, você pode modificar ele a qualquer momento através do seu livre-arbítrio, beleza? Outra coisa, por ser uma tiragem coletiva é muita energia, né, gente? Então é momento de vocês pegarem as situações que eu for falando por aqui e adaptar, tá? Pro que você tá vivenciando hoje e tudo mais. Se você quer uma consulta exclusiva na sua energia, aí, Áries, você precisa agendar uma consulta, tá bom? Este vídeo é atemporal, ele é válido a partir do momento em que você estiver assistindo ele. Mas vamos lá, Ariano, respira fundo, pede para os teus mentores e guias uma orientação e vamos ver quais são as tendências para os próximos 30 dias. Vamos lá, Áries, o que vai ser iluminado neste mês, sabe? Iluminado, assim, o que estará em evidência, tá? O que estará em evidência nos próximos 30 dias pro ariano, tarô? O carro, a movimentação, projetos que se iniciam. Vocês vão ter um mês, Áries, muito movimentado, me parece aqui, cheio de expectativas. Alguns até queriam descansar, mas não conseguem, de tanta coisa que precisa fazer. Então eu vejo vocês muito mais se movimentando, aceitando propostas que chegam para vocês, e vocês o tempo todo correndo atrás do que é seu, tá? O que precisa ser iluminado, ou seja, a sombra, a tendência nos próximos 30 dias, qual sombra o ariano deverá iluminar, tarô? Áries, precisa iluminar, precisa perceber que tem coisa que precisa ser transformada, tá? Ou vocês transformam demais e são muito desapegados aqui, tá? Então precisa trabalhar o desapego, talvez, ou o desapego excessivo, ou a falta do desapego. E precisa entender, assim, que para que algo novo comece, algo precisa terminar. Perceber o que deve ser transformado, perceber o que vocês devem deixar para trás para que o novo venha, tá bom? Vamos ver qual momento de vida o ariano viverá nos próximos 30 dias. O Sol. Áries, vocês vibram nos próximos 30 dias. Vocês vivenciam nos próximos 30 dias as coisas dando certo, sabe? Propostas que chegam, você despertando coisas em você que você já nem lembrava possivelmente que existiam, que é o seu brilho interior, a sua autoestima, a sua autoconfiança, sabe? Este é um momento onde que
que me parece que alguns arianos encontram seu lugar ao sol, tá? O que vai te atrair nos próximos 30 dias, Áries? O que atrai o ariano nos próximos 30 dias? Saiu o mundo, o sucesso, a união, pessoas que colaboram, pessoas que cooperam, sabe? Pessoas ou situações onde todo mundo tem o seu lugar ao sol também, onde existe de fato uma colaboração genuína, tá? Você se atrai por realizar coisas que estão sonhadas esse mês. Nossa, isso me lembrou uma Ariana que eu conheço e acho que esse recado é para ela. Sabe, chegou o momento de finalizar o ciclo, de vivenciar a plenitude, né, de uma jornada tão extensa. Ok. Qual é o medo oculto do ariano nos próximos 30 dias? Áries, do que você vai ter medo nos próximos 30 dias? Vamos entender? Olha, saiu a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é uma carta é uma bruxa que ela se interioriza aqui, nesse quesito ela é uma bruxa, tá? Ela se interioriza, ela faz suas próprias poções, ela procura o equilíbrio interior, ela não divulga para todo mundo o que ela faz, quais são os segredos dela, ela é cheia de segredos, sabe? É alguém que está manipulando algum tipo de energia assim, aqui neste baralho, tá? É uma pessoa sábia, uma pessoa que procura o equilíbrio, que procura transformar coisas também, mas ela é muito solitária. Então o que me parece é que o ariano tem medo neste mês, e é um medo oculto e inconsciente, de ficar só, de acabar se isolando tanto que acaba ficando com os próprios pensamentos. E sabe quando a pessoa faz coisa demais, um monte de coisa ao mesmo tempo, que ocupa seu tempo e a mente o tempo todo, que é para não ficar sozinho com os próprios pensamentos? Me parece que existe uma tendência aqui do ariano nos próximos 30 dias ficar com medo de ficar sozinho. Então ele vai procurar muitas coisas para fazer para não ficar sozinho com os pensamentos. Presta atenção nisso, Áries, tá? Qual é a sua essência nos próximos 30 dias, arianos? O que sua essência tá gritando? Vamos entender? Apesar de ser um grande medo oculto, sua essência fala assim para você, Áries: é momento de você se isolar, é momento de você refletir, é momento de você olhar para tudo que você passou, para toda a sua jornada, com um olhar de amor, com um olhar de gratidão, ressignificar as experiências que você vivenciou, sejam elas boas ou ruins, porque é preciso fazer uma escolha, sabe? E me parece muito que a escolha aqui é ir para um novo caminho, aceitar alguns projetos, mudar os rumos da sua vida. Só que para isso é preciso olhar para tudo que você vivenciou, lembra, desapegando, e olhar com aquilo com amor e agradecer o término do ciclo, o fim da jornada, tá? Vamos ver o que precisa ser curado nesses próximos 30 dias pro ariano. O que Áries precisa curar neste mês, baralho? O que o ariano... Opa, já pulou alguém aqui, ó. A inconstância, Áries. A inconstância. Alguns precisam curar uma certa melancolia que carregam, uma certa confusão. Sabe, alteração de humor para alguns aqui, uma alteração de humor muito profunda. Observe a lua que está no céu também, é uma pedida, e observe, joga no Google, se você não sabe e tudo mais, mas joga no Google
como é o humor numa lua minguante, por um exemplo. Precisa curar essa inconstância, Áries, nos próximos 30 dias, tá? Precisa de um equilíbrio maior. Ariano, vamos entender o que precisa ficar para trás. O que precisa ficar para trás? O que o ariano deve deixar para trás, ô tarô? A torre. O ariano deve deixar para trás um pouco do ego, porque em algumas situações acaba sim carregando o ego, tá? O Áries precisa deixar ruir algumas crenças que são limitantes aqui. Se o ariano foi injustiçado em algum momento de sua vida, isso precisa ficar atrás. Já aconteceu, lembra que é preciso ressignificar e olhar com amor, porque tudo nesta vida é um aprendizado. Não cai uma folha sem que a divindade permita, ariano. Então, se lá no passado apagaram teu brilho, se lá no passado sua estrutura ruiu, se lá no passado te julgaram, apontaram o dedo para você, deixa isso no passado. Olha para aquilo com amor, porque é graças a isso que aconteceu que hoje você chegou aonde você está, tá? E eu sei que é um pouquinho difícil para algumas pessoas, vou te dizer que para ti aqui, quando aconteceu também foi. Eu pedia todos os dias para perdoar as pessoas que tinham feito aquilo comigo, e hoje eu entendo que se não fosse essas pessoas, eu não estaria no lugar onde eu estou. Eu não estaria conquistando tantas coisas quanto estou conquistando. Então assim, Áries, deixa isso para trás, tá? Começa a trabalhar o perdão em você mesmo, combinado? E não consegue perdoar, porque olha, eu vou te dizer uma coisa, porque a tia tava rançosa no coração, e eu tanto não conseguia pensar em perdoá-los jamais, que eu pedi ajuda. Meu universo, Deus, me ajuda a conseguir perdoar um dia, todos os dias, até que aconteceu, tá bom? Às vezes ainda dá um rancinho, lógico que dá bem, lógico que dá, ainda mais quando as pessoas querem provocar, mas em seguida a gente respira fundo e universo, eu ainda preciso curar, eu ainda preciso trabalhar o perdão, continue me ajudando, e aí as coisas acontecem, tá bom? Como as pessoas vão perceber o ariano nos próximos 30 dias, tarô? Quando tem que sair, sai, né? Aries, saiu duas cartas, tá? Saiu o diabo e saiu os enamorados. Aries, as pessoas vão te perceber como uma pessoa extremamente comunicativa, inteligente. Mas uma pessoa que, apesar de ser extremamente inteligente, ter jogo de cintura, sabe aquela pessoa que sai pela tangente de forma muito inteligente, principalmente quando houve algum tipo de fofoca? Isso faz com que você, Ariano, nos próximos 30 dias, seja percebido como uma pessoa que apazigua, como uma pessoa que harmoniza as coisas, como uma pessoa não que bota panos quentes, mas também, mas uma pessoa que não tira a razão do amiguinho só porque ouviu o outro falar dele, enfim. Você é uma pessoa que prefere a união, então você é uma pessoa que apazigua e é intermediária de algumas relações, principalmente se as pessoas estão brigadas. Então, como você vai se relacionar com as pessoas nos próximos 30 dias, Ariano? A força. Eu percebo que vocês vão segurar muito os instintos de vocês. Eu percebo que vocês vão dominar com maestria algumas situações. Vão mostrar a força que vocês têm, sim. Mas me parece muito mais que você vai mostrar para os outros que você está tranquilo com diversas situações
independentemente se elas são boas ou se elas são ruins. E quanto piores forem, mais de maneira positiva você vai vibrar para as pessoas, tá? Agora, vamos entender como as pessoas se relacionam com você nos próximos 30 dias, Áries. A bruxa. As pessoas se relacionam com você de maneira... querer saber como você tá. Não é de uma maneira muito profunda ainda, mas elas querem saber como você está, elas querem se aproximar, elas querem... algumas querem te ajudar, tá? A te mostrar algumas coisas. Outras querem beber da fonte do conhecimento que você carrega, tá? Vamos entender o que vai aparecer para te surpreender nos próximos 30 dias, Ariano. O que surpreende o Ariano nos próximos 30 dias? Tá. A Imperatriz. Olha, Áries, eu não sei se é você que se empodera aqui, e para muitos é sim, que aprende qual que é o seu poder interior, ou que reaprende o poder interior, o brilho que tem, reaprende a cocriar as coisas que quer. Então, você percebe na sua fala o que você atrai nas coisas que te acontecem, na sua energia, tá? Ou pode ser uma mulher em alguns casos, tá? Uma mulher toda poderosa, uma mulher empoderada, uma mulher generosa, uma mulher que em alguns casos é uma líder, em outros casos é aquela mulher que passa e você fala assim, caracas, dá até aquela invejinha, mas por quê? Porque aquela pessoa mostra um ímpeto, ela mostra uma força interior muito grande, né? Então, esta pessoa vai te surpreender. Vamos ver qual que é o atual aprendizado do Ariano. O que o Ariano tem que aprender nos próximos 30 dias, tarô? A ser justo, Áries, tá? Tem coisa que acontece porque precisa acontecer. E muitas vezes a gente não confia no universo, a gente fala assim, meu Deus, não estou acreditando nisso. Pois é, a gente precisa, Áries, e seu atual aprendizado talvez não enxergar com os olhos do corpo físico, mas com o coração as situações que te acontecem ou que acontecem ao seu redor. Às vezes, Áries, a gente só precisa se entregar. Equilibrando mais razão e emoção, entende? Não se deixando levar só pela emoção ou só pela cabeça. Precisa de um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente encontra quando a gente se ouve. Não quando a gente fica ouvindo os outros ou só com situações que estão ao nosso redor. Mas quando a gente ouve o nosso coração e aprende a confiar, tá? A entender o que vai dentro e ser justo, não somente com os outros, mas consigo mesmo. Esse é seu atual aprendizado, Áries, tá? Qual é o conselho para Ariano para os próximos 30 dias? Qual é o conselho, tarô? Sacrificado. Áries, assim... sabe qual é o conselho para você? Ariano, respira fundo. Tem algumas coisas que elas precisam de uma certa dedicação, sabe? Tem algumas coisas que, pra gente colher, a gente precisa plantar, regar, adubar, mas se dedicando, tá? A gente precisa se dedicar às coisas de coração. Alguns sacrifícios precisam ser feitos e assim não precisa ser ruim, sabe? Também é pedido que vocês, Áries,
Antes de causar na vida, tá? Para. Respira fundo. Nem sempre o que você está enxergando naquele momento, naquela situação, é só daquele jeito. Procure observar outras perspectivas aqui, tá? De qualquer forma, é pedido para que você, Áries, não desista. Faça as coisas com dedicação e com muito amor nos próximos 30 dias, tá? Vamos ver o que mais a gente enxerga aqui. Oh, alguns arianos precisam segurar a ansiedade, tá? Procura deixar para trás algumas ilusões, ariano, porque vai ser necessário nesse mês para que algumas conciliações aconteçam. Quando acontecer alguma injustiça com você, ou que você achar que é injustiça, tá? Quando você se sentir julgado por alguém, quando algum tipo de situação de ruptura acontecer, perceba o que é ego, o que é crença limitante ou o que é seu de verdade aqui, tá? Alguns precisam entender que o ciclo de fato acabou, tá? Não vai repetir ele, por favor. Momento de trabalhar na sua cura, ô ariano, tá? Na cura do seu passado, na cura das feridas. É preciso lamber algumas feridas aqui, tá? Se você não começou aquele projeto, aquela questão que você tanto sonha, esse mês, Áries, para que algo dê certo que você está iniciando na sua vida, é preciso de uma boa dedicação. E eu sei que cansa, eu sei que às vezes dá preguiça, eu sei que às vezes a gente procrastina, mas para dar certo, o recado é: dedique-se, faça com amor. Alguns sacrifícios precisam ser feitos para que a energia, para que a ideia funcione, tá? Seja justo com os outros e com você mesmo, ariano, tá? Era isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, belezinha? Um beijo e é nóis!